nada melhor do que um profissional qualificado na área para explicar para a gente como é que funciona a tal depilação a laser, né? Doutora Carla, muito já se foi falado sobre o assunto, a gente já viu em vários locais, né? Mas sempre fica aquela dúvida, né, doutora? Principalmente nesse período onde muita gente está fazendo muito trabalho que não é um trabalho legal, não é um profissional qualificado para aquilo. Então, resta a gente esclarecer com a doutora o que é mito, o que é verdade, como é que funciona realmente a depilação a laser. É verdade, porque na grande maioria das vezes o pelo, na maioria dos locais do corpo, não é desejado. Todos preferem não ter pelos, ter aquela pele lisinha, que fica à vontade para usar uma roupa mais curta, ou mesmo para ficar à vontade em casa, para passear, tirar umas férias com a família. Porém, existem aquelas dúvidas: como consigo atingir esse objetivo tão desejado de não ter mais pelos em uma ou mais áreas do corpo que me incomodam? Na verdade, o melhor tratamento que existe é o laser. O laser, ele consegue realmente trabalhar a nível do bulbo capilar, que é onde o pelo se desenvolve, é onde é a origem do pelo. E conseguindo esse objetivo, o pelo naquela área que foi tratada, ele não se regenera mais. A raiz do pelo fica danificada, ela não consegue nutrir mais o bulbo e com isso o pelo não se desenvolve mais. Nós conseguimos esse resultado em algumas sessões, vai depender do tipo de pelo, tipo de pele, a espessura e a coloração desse pelo, mas o resultado realmente é muito satisfatório. Nesses tempos onde a gente vive correndo, né, doutora, a melhor parte é conseguir fazer um tratamento como esse, onde a gente não precisa se preocupar e vai ter um resultado bem efetivo. Mito ou verdade? É permanente, não é permanente? O pelo não nasce mais definitivamente para o resto da vida ou tem chance desse bulbo se regenerar? Na realidade, assim, o bulbo que foi tratado com o feixe do laser, ele não se regenera mais. Aquele pelo que foi eliminado e não tem mais aonde, a nutrição dele não é mais possível devido ao tratamento, ele não se regenera mais. O que acontece em muitos casos é que o organismo, na tentativa de recuperar as perdas, e o organismo está sempre tentando reparar os danos que foram causados das mais diversas espécies, ele consegue regenerar novos bulbos e novos pelos podem surgir em locais próximos, mas na área tratada, naquele bulbo específico tratado, ele realmente não vai se regenerar. Por isso que às vezes, 1 ano, 2, 3 anos depois, vai depender realmente de uma série de questões, principalmente genéticas e hormonais, a pessoa percebe que alguns pelos voltam a crescer, não na mesma quantidade e nem com a mesma qualidade, ou seja, em geral são pelos mais finos, né, que incomodam menos e muitas vezes aquilo realmente não atrapalha, a pessoa persiste feliz sem precisar fazer novas sessões. Em outros casos, a pessoa precisa, por uma questão de saúde, por uma questão de atividade profissional ou mesmo de estilo de vida, retirar novamente todos os pelos daquela área. Então, podem ser feitas novas sessões, mas em um número muito menor, que nós chamamos de uma manutenção do tratamento. Doutora, para a gente entender, quem faz o tratamento acaba tendo algum problema de pele, ele tem alguma contraindicação ou algum efeito colateral, ou realmente somente aquele bulbo vai ser atingido e o laser não vai danificar nenhuma outra parte do tecido? Não, o tecido não é danificado, mas é claro que se o paciente já tem uma lesão prévia à sessão, no dia da sessão, alguns dias antes da sessão, o ideal é evitar, né, recuperar aquela pele, deixar ela íntegra para que então a sessão possa ser realizada. Então o profissional, o médico vai avaliar no dia da sessão, avaliar a pele e definir se ela tem condições de receber o tratamento. Na grande maioria das vezes, não existe nenhuma contraindicação, a não ser realmente essa quebra da integridade da pele, que isso é uma contraindicação de qualquer terapêutica, né? A gente não pode trabalhar numa área que já está previamente prejudicada ou danificada ou por uma infecção ou por uma lesão, seja qualquer tipo de alteração prévia. Então recupera aquele tecido e então depois faz o tratamento. Tecido saudável, sem nenhuma lesão, nada de contraindicação. Exatamente. Muito bem, agora para a gente finalizar, qual é o tempo necessário para o tratamento, doutora? Varia de pessoa para pessoa, quantas sessões e em quanto tempo se faz essas sessões? O número de sessões realmente varia bastante.
vai depender do tipo de pelo, a espessura do pelo, a coloração do pelo, pelos mais escuros, em geral, necessitam de menos sessões, pelos mais claros necessitam de mais sessões. E tem uma série de variáveis que a gente vai definir na primeira avaliação e vão definir realmente o número de sessões média que aquela paciente necessita para atingir um resultado satisfatório. Em geral, a grande maioria dos casos varia de 5 a 6 sessões, né? Para a gente ter o resultado mais completo, mais definitivo. Além disso, a doutora falou de um assunto bem importante, né? Que é o tipo de pelo, doutora. Melhor, maior resultado, onde os pelos são mais grossos e onde eles são mais finos é mais difícil de chegar ao resultado, então mais sessões, é mais ou menos por esse ângulo. Isso, exatamente. Porque, na verdade, o feixe de raio laser penetra mais, quanto mais escuro for o pelo e mais espesso ele for também. Então, a penetração do laser é maior e, por consequência, a eficácia daquela sessão também é proporcional a isso, então é maior também. Mas de qualquer forma, mesmo os pelos finos conseguem atingir o resultado final de ficar totalmente sem pelos. Sim, a gente consegue resultados em pelos loiros, em pelos ruivos, em pelos finos, em pelos grossos, todos os tipos de pelo. O único pelo que a gente tem um resultado realmente insatisfatório e muitas vezes até a gente contraindica, dependendo do paciente, é o pelo totalmente branco, né? Por ele não ter a melanina suficiente para a penetração adequada do feixe de raio laser, algumas vezes a gente não consegue o resultado que gostaria. Então, dependendo da avaliação, existem outras técnicas que podem ser superiores. Mas é o pelo mais assim do envelhecimento mesmo, aquela pessoa que já tem pelos brancos no rosto, no couro cabeludo, em várias áreas corporais. Esse tipo de pelo muitas vezes não tem mais melanina nenhuma, então a penetração é muito, muito pobre. E nesses casos, então, a gente pode avaliar e definir outras terapêuticas mais vantajosas para aquele paciente. Muito bem, falar com quem entende do assunto dá nisso, né? Fica tudo muito bem explicadinho. Se você quiser mais informações do que a gente falou aqui, entre em contato com a Clínica Estética Doutora Carla Zagori.